Estamos de volta com o programa Filosofando, hoje falando sobre Sêneca e as consolações para a frustração. Professora Sônia, Sêneca dá a seguinte definição para a frustração, diz que é o choque entre um desejo e a realidade imutável. O que ele nos aconselha, o que ele pensa a respeito do que seja o melhor para enfrentarmos as frustrações? Olha que coisa interessante. Sêneca viveu num período muito difícil da época de Roma, como nós já dissemos no bloco anterior. Sêneca conviveu com a destruição de uma cidade chamada Lugdunum, que é o nome latino para a cidade francesa de Lyon. A cidade francesa de Lyon, como todos nós espíritas sabemos, foi o local onde a cidade onde nasceu Allan Kardec, né? E não somente Lugdunum, mas também Pompeia e Herculanum. E ainda o incêndio de Roma. Então, sem dúvida nenhuma que a vivência de Sêneca, em meio a estas tragédias à sua volta, lhe garantiu uma serenidade de espírito quase que praticamente imbatível, né? O fato dele ter sido exilado por um imperador que foi Cláudio e posteriormente na sua relação conflituosa com Nero, lhe traz também toda a condição de serenidade diante das situações que ele precisa enfrentar. Eu acredito que Sêneca é um exemplo para nós, para todos nós que estamos hoje enfrentando dificuldades e obstáculos, porque as frustrações o que trazem, né? O que são as frustrações? São obstáculos à nossa vivência, à nossa convivência e a maneira pela qual nós lidamos com as emoções oriundas desses obstáculos ou com esses obstáculos e tudo que envolve a nossa vida e que nos faz sofrer. Sêneca vai escrever cartas, inclusive, para pessoas que perdem os seus entes queridos. Então, não somente o enfrentamento das dificuldades políticas, o exílio, a dor e a morte. E ele diz, né, que se a gente não pode, ou melhor, se a filosofia não pode nos poupar das frustrações, pelo menos que a gente fique livre das emoções prejudiciais que acompanham as frustrações. Exatamente. A filosofia pode nos ajudar em relação a essas emoções, não é exatamente. Ele enumera algumas dessas emoções, por exemplo, a primeira delas é a cólera ou a raiva, né? Nós devemos sempre, segundo Sêneca, enfrentar determinados estímulos à nossa raiva ou à nossa cólera de uma maneira serena, de uma maneira tranquila, né? Ou seja, não dá oportunidade a que sentimentos menores tomem conta do nosso raciocínio, que é o que nos impede, muitas vezes, de agir de forma equilibrada. No momento que nós estamos vivendo, que é o grande momento da passagem de um momento evolutivo, de um momento consciencial de provas e expiações para um momento de regeneração da nossa própria consciência, da nossa própria maneira de ser e de pensar a vida, nós devemos também seguir esses conselhos que estão inseridos em toda a filosofia de Sêneca, né? E enfrentar com serenidade de alma e de espírito os desafios que a vida nos apresenta. A raiva nada mais é do que um estímulo interessante que faz com que nós extravasemos, né, qualquer tipo de sentimento menor que nós trazemos conosco. Então, essa falta de equilíbrio, muitas vezes, essa falta de entendimento com relação às questões que a vida nos coloca. A vida não quer que nós nos encolerizemos contra ela. A vida nos traz desafios para que nós possamos aprender a superar, assim como Sêneca superou também os seus próprios desafios, que não foram poucos, né? E ele nos diz que a melhor forma é nos prepararmos e procurar entender a situação.
Eu lembro ainda a questão da fúria, ele enumera a fúria como sendo uma manifestação exaltada de cólera. Quantas vezes nos momentos atuais, principalmente o momento de crise que nós estamos vivendo no Brasil, que são as crises de ordem político, econômica, social, muitas vezes as pessoas se deixam levar por sentimentos de fúria, né? Mas na verdade isso não leva a nada. É um extravasamento naquele momento, mas que não traz nenhum outro benefício para a nossa existência, senão, mais lá na frente, enfermidades de qualquer ordem. Né? Isso também é muito comum no trânsito, né, Sônia? Exatamente. Parece que as pessoas dirigem e acham que todos têm que seguir normas de trânsito como deveriam ser seguidas e não toleram nenhum tipo de transgressão. Então, elas dizem que algo maior do que elas domina naquele momento e eles são capazes de acesso de fúria. Então, isso também, não falando de trânsito, é lógico, Sêneca, né? Diz que nós temos que racionalizar sempre. Nós temos que mudar as ideias para mudar o nosso comportamento. O que não é fácil, não é? Porque nós somos emoção também, nós não somos somente razão. Existe uma frase interessante que surge da filosofia de consolação de Sêneca: devemos nos reconciliar com a imperfectibilidade necessária da existência. O que é isso? Nós somos seres incompletos e imperfeitos. Se nós somos imperfeitos, por que esperar que o outro seja perfeito? Que o outro não erre, que as expectativas com relação à vida sejam absolutamente perfeitas. Então, isso não existe, né? Então, se nós encararmos com naturalidade os desafios que a vida nos apresenta, sem dúvida nenhuma que nós vamos começar a cultivar serenidade. Bem, nós vamos então para um breve intervalo, serão só alguns minutinhos e já voltaremos para continuar a falar sobre as emoções.